Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos no programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, um programa que visa relembrar, trazer à sua memória novamente ensinos que marcaram a sua caminhada com Cristo. Louvado seja Deus, vale a pena relembrar, Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, sexta-feira, 19 de março de 2021, vamos estar estudando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, do dia 12 de agosto de 2012. Esta lição foi comentada pelo nosso pastor Ailson Dias, vice-presidente da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares, e também pastor de nossa igreja, no bairro Vila Bretas, na rua José Carlos Pereira, ao lado da antiga marmoraria Socorel, amém? Também na rua da Escola São José. Que Deus abençoe o pastor Ailson Dias, abençoe sua família, a igreja que está sob a sua liderança. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ailson Dias também realiza um trabalho no YouTube e no Facebook, toda terça e quinta-feira, às 9 horas da manhã, um programa voltado para a edificação familiar, a edificação da igreja, voltado para a evangelização. Assista, será uma bênção para você e para a sua família. Também nós temos o programa do pastor Edneuton, e irmã Elane, o programa Chamas do Avivamento, que é realizado de segunda a sexta-feira no Facebook e na rádio web. É um trabalho maravilhoso que esse casal vem desempenhando na obra de Deus, edificando vidas, É uma bênção. Assista para a glória do Senhor e compartilhe. Você vai estar ajudando, na evangelização, e na edificação da igreja. Amém? O tema de hoje, o fracasso de Saul. Esta lição, ela vai nos trazer algumas lições importantes em relação à palavra de Deus, o que ela mostra para nós, e como obreiros do Senhor devem ter cuidado para não caírem da graça do nosso Deus. Amém? Veja bem, o texto áureo diz assim: este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o Israel. Era o homem com maior estatura na nação de Israel e de uma grande beleza, E era admirado, tanto que o autor do texto faz questão de mencionar as características físicas de Saul. Isso está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 2. Verdade prática: a imprudência é a razão do fracasso. Tenho certeza disso. Leitura em classe. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado
o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Vamos orar ao Senhor. A oração é o nosso contato direto com Deus. Tá? A oração, ela é eficaz e poderosa. A oração, ela abre portas. A oração traz a direção de Deus. A oração traz a operação de milagres. Enfermos são curados, vidas são libertas, problemas são resolvidos. Então a oração é uma demonstração do meu relacionamento e de confiança em Deus. Que coisa gloriosa, né? Então é maravilhoso poder estar em contato com o nosso Deus. E eu convido você a orar. Vamos fazer uma breve oração por você, pelo seu lar, pela empresa ou indústria ou fábrica onde você trabalha, pela sua cidade, pela nossa nação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, te damos graças, Senhor, por tudo quanto tens feito por nós, por sua bondade, por seu amor e por sua misericórdia para conosco. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão acompanhando, assistindo este trabalho, que estão inscritos no canal. Que o Senhor abençoe, ó meu Pai, aqueles que estão compartilhando para a glória e louvor do teu nome. Abençoe o lar dessas pessoas, abençoe as empresas onde eles trabalham, abençoe as cidades e a nossa nação, Senhor meu Deus. Pai eterno, para a glória e louvor do teu nome, o Senhor continue operando milagres a favor do nosso povo, a favor dessa nação, Senhor meu Pai, salvando vidas, libertando-as, transformando-as pelo poder da tua palavra, curando aqueles que estão infectados pela Covid-19, que estão, ó Deus, também sofrendo com outras enfermidades. Que o Senhor possa operar milagres a favor de todos, em nome de Jesus, ó Deus Santo. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meu querido, a lição de hoje, ela traz uma amostra de quão fiel é a palavra de Deus para conosco. Ela mostra a imparcialidade. Ela mostra que é um livro imparcial, né? Ou seja, ela mostra os acertos dos homens de Deus e mostra também os erros que os homens de Deus cometeram. E isto me dá um entendimento, e é para dar um entendimento a você, que em matéria de comportamento, nem todos são santos na igreja. Fomos santificados por Cristo quando o reconhecemos como Senhor e Salvador. Agora, comportamento, né, você vai entender que nem todos são santos em seus comportamentos. E por outro lado, como seres humanos que ainda somos, né, num corpo, né, suscetível, né, num corpo que está movimentado pela força da natureza humana, nós também estamos sujeitos a cometer erros e a pecar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda como Deus é fiel e traz estas histórias na Bíblia para nos dar o exemplo de como devemos comportar para agradar ao Senhor. Amém? Então veja bem, a Bíblia é um livro imparcial. Louvado seja Deus. Segunda coisa, as pessoas na igreja, para não sofrerem, né, precisam discernir, né? Não estou dizendo apontar, não estou dizendo trazer acusações, não estou dizendo trazer denúncias, né? Ou falar com outras pessoas.
né? Precisamos ter discernimento de quem de fato está servindo a Deus ou não está. Como é o caso do profeta Eliseu, que estudamos sobre ele esta semana, né? A mulher via sempre Eliseu passando na sua porta. E um dia resolveu convidá-lo para tomar um café com Geazi. E foi virando aquela rotina, ele indo e voltando e tomando café em sua casa. Um dia ela declarou ao seu marido: olha, eu vejo que este homem que sempre passa por nós, né, que tem comido pão à nossa mesa, é um santo homem de Deus. Né? Então nós temos que ter esse discernimento dentro da igreja para não sofrermos. E veja bem agora a verdade prática. A imprudência é a razão do fracasso. O que é ser imprudente? É agir com falta de cuidado. No trânsito, quem dirige imprudentemente vai chocar o seu veículo num outro veículo, num obstáculo, né? Vai trazer problemas, transtornos para o trânsito, sem contar que corre o risco de perder a vida e de tirar a vida de alguém. Então nós temos que entender que a imprudência, ela é causa de fracasso. Qual foi a imprudência de Saul, né, neste capítulo 13 e no capítulo 15 de 1 Samuel? No capítulo 13, ele vai oferecer holocaustos, algo que era permitido somente aos sacerdotes, né? Ninguém podia oferecer sacrifícios e holocaustos e incensos a não ser o sacerdote, né? O que Saul estava pretendendo? Se você olhar para o texto, você vai ver que ele estava com medo de perder o povo. Os soldados de Israel, vendo que Samuel demorava, estavam indo embora. E estava ficando somente Saul, Jonatas, né, e poucos soldados. Então o que ele faz? Me traz aí sacrifícios, né, e vamos oferecer holocaustos ao Senhor. Não era permitido a ele. Esta é a função de um sacerdote. Olha bem o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 4. O texto diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E agora qual que é a palavra em relação a outras pessoas que não foram chamadas para exercer o sacerdócio? E ninguém tome para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Saul estava com medo de perder o povo e o seu reinado. E ao mesmo tempo ele está usurpando uma função que não fora dada ao rei. Ao rei Saul, né, foi dado a ele a ordem, o dever de proteger a nação, de equipá-la militarmente, né? Este era o dever do rei Saul, de combater as guerras do Senhor. Mas ele usurpa uma função que não é dele, né? E Deus o rejeita, né? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande
com a rejeição de Deus para conosco. Temos que tomar cuidado para que Deus não nos rejeite. E você viu que Saul foi rejeitado para ser rei, né? E você vai entender mais ainda um pouco acerca deste assunto. Amém? E Samuel disse para ele: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Não guardastes o que o Senhor te ordenou. Meu irmão, minha irmã, se Saul parasse aqui neste momento, falasse com Samuel: Samuel, o Senhor me rejeitou para não ser rei em Israel. Rejeitou Saul. Então, Samuel, rogue ao Senhor para que dê à nação de Israel um rei para conduzi-la. E eu quero, Samuel, servir ao Senhor. Não seria uma atitude muito bonita da parte de Saul, né? Foi rejeitado para ser rei aqui neste ponto. Não foi rejeitado para ser servo. Não foi rejeitado aqui neste ponto para continuar caminhando com Deus. Mas aí a gente vai observar lá no capítulo 15 a continuidade da história de Saul, né? Agora vem uma ordem de Deus para destruir os amalequitas, tudo quanto eles possuíam, né? E assim Saul faz, vai lá, mata tudo que existe, né? Mas os soldados pegam o melhor do boi, do gado, né? Levam para Israel e deixa o rei vivo, o rei Agag, né? E Deus fala com Samuel: olha, eu tenho rejeitado a Saul, né? E eu me arrependo disso, de tê-lo colocado como rei. Mas agora eu o rejeitei porque não guardou a minha palavra. Agora rejeita a pessoa de Saul, né? E o texto vai lá mais na frente dizer que quando Samuel vai embora, né, a Bíblia diz que um espírito maligno, né, primeiro o Espírito de Deus sai de Saul. E agora um espírito maligno o atormenta. Aí que entra Davi nesta história, né? Foi escolhido por Deus para substituir a Saul. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é importante a gente entender que Saul poderia ter perdido o governo da nação, né? Mas poderia ter ficado como um servo humilde, servindo a Deus e a sua nação, né? Como um soldado, né? Ou plantando, trabalhando com Quis, o seu pai. Mas ele persistiu em permanecer na posição, não quis largar o osso, esta é a verdade, né? Então veja bem, os perigos que muitos correm por não entenderem qual é de fato o seu chamado. Saul foi chamado para ser rei, não para ser sacerdote. Sacerdotes tinham as funções que eram inerentes a eles, né? Que era orar pelo povo, interceder pelo povo, ensinar a palavra do Senhor ao povo. Já o rei devia preparar, equipar a nação de Israel militarmente, tomar conta das suas fronteiras e pelejar as guerras do Senhor. Então Saul foi rejeitado porque não quis guardar a palavra de Deus. E durante a trajetória de Saul, ele prova que ele não tinha nenhum apego ou nenhum aprendizado quanto à palavra de Deus. Você vai ver no final da história de Saul que ele vai procurar uma pitonisa
lá em Endor, né? Para trazer o espírito de Samuel para falar com ele, né? Ele vai num centro espírita, ele vai buscar uma pitonisa para fazer um trabalho para ele, para trazer o espírito de Samuel à sua presença para falar com ele. Por quê? Porque Deus tinha rejeitado Saul, o abandonou e não falava mais com ele. O que acontece? Mais uma vez ele está atropelando a palavra de Deus. Você vai ver isso mais à frente. E você vai entender que aquele espírito que a pitonisa traz à presença de Saul não era Samuel, era um demônio. Satanás, meu irmão, os demônios conhecem vocês, sabem do que vocês gostam, que tipo de roupa que vocês vestem, conhecem o linguajar de vocês, conhecem a gíria de vocês, conhecem o gingado de vocês, né? E ele imita, né? Ele imita. Então, Satanás engana muita gente no espiritismo kardecista. Enganou as irmãs Fox, né? Kate Fox, 3 irmãs Fox, e também enganou, né, o Allan Kardec. E vocês vão ver mais à frente. Estamos iniciando a nossa lição. E Davi, diz a Bíblia, lá em Atos 13, 22, que Davi foi o homem encontrado segundo o coração de Deus, após Deus ter rejeitado a Saul para ser rei em Israel. Vamos lá. Saul, que deveria entrar para a história como o primeiro e bem-sucedido rei de Israel, entrou como um pobre coitado, um rei que experimentou várias formas de fracassos e terminou a vida de forma vergonhosa diante dos inimigos, né? Como consta dos registros sagrados. Vamos aos fatos. A origem de Saul, 1 Samuel, capítulo 9, de 1 a 4. Saul era filho de um homem da tribo de Benjamim chamado Cis, ou Quis, né? Homem bem conceituado na sua tribo. Saul era jovem, reconhecido pela sua beleza e postura física. Apesar da influência de sua família, Saul parecia ser um jovem sem muita expressão, de personalidade não muito firme, pois facilmente era convencido a mudar de atitude. E isso pode ser visto pelo registro de todo o seu ofício. Meu irmão, minha irmã, o obreiro tem que entender. Você está convicto da palavra de Deus e estão te apertando para mudar? Não mude, bate o pé, fique firme, porque o Senhor vai ser com você. Saul usou a desculpa para Samuel que ele tinha medo que os soldados o atacassem, porque os soldados estavam pegando o melhor do boi, o melhor das ovelhas, o melhor do gado, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então ele temeu o povo, ele demonstrou que não era um líder convicto da vontade de Deus. Esse é o problema de pastores que não conhecem as Sagradas Escrituras, né? De obreiros que estão à frente das congregações que não têm domínio pela palavra, né? Porque quando tem domínio da palavra, não se abre mão, tá? Não tira o pé. Então nós não é que queremos ser durões, não é que queremos ser santarrões, mas o que é a palavra deve ser obedecido. O que está escrito deve ser obedecido. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, a parte A, diz o seguinte: se alguém quiser falar alguma coisa, fale segundo a palavra. Então, se alguém quiser te contradizer, querido obreiro, querido pastor, né, que
te contradiza, né, segundo a palavra. Fora isto, não aceite, ok? Veja bem, a história registra muito pouco sobre o passado dele, não trata muito sobre os fatos especiais de seus antepassados. O único fato é o sumiço das jumentas de seu pai, e a missão dele era encontrá-las e trazê-las de volta. Nenhum outro fato em especial é relatado na história da família de Cis, de Benjamim. Benjamim era uma tribo de pouca influência. A Bíblia não narra muitos fatos que a identifique também como influente. Saul era um homem que, quase apagado, né? Um currículo muito pobre, sem bons antecedentes. Este foi o primeiro rei de Israel. Meu irmão, minha irmã, entenda bem o seguinte: não é porque uma pessoa começa não tendo nada, né, ou não tendo expressão, né, ainda está no anonimato, ainda está começando a florescer, que ele não terá oportunidade de dar a volta por cima, de melhorar suas condições, né, de fazer um bom trabalho, de fazer um grande trabalho para Deus. A maioria dos servos de Deus começaram com nada praticamente. Jesus é o exemplo. Jesus só saiu vestido e com a palavra. Encontrou 12, depois desses 12 arrumou mais 70, depois desses 70 uma grande multidão, dessa multidão peneirada ficou apenas 500, mas em 3 anos e meio, né, Jesus tem um ministério, né, frutífero. 500 pessoas, mais de 500 pessoas, no final da história de Jesus, em 3 anos e meio, se tornaram seus discípulos. Então, né, quem me dera se nessa minha caminhada eu já tivesse alcançado aí pelo menos 500 pessoas, né? Mais de 20 anos. Né? Mas louvamos a Deus, que Deus opera na nossa vida segundo a nossa capacidade ou medida da fé, melhor dizendo, ok? E Deus tem um chamado para cada um, né? Saul começou quase que no anonimato, mas Deus deu a ele a oportunidade, né, de se tornar rei e dele vir uma dinastia, como fez com Davi. A dinastia mais duradoura de todos os tempos foi a de Davi, rei de Israel. Ok? Então ele perdeu a oportunidade do sucesso, né? Então vamos ler 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 14, que diz: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, já lhe tem ordenado ao Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste a palavra do Senhor, né, que ele te ordenou. Meu irmão, minha irmã, por que muitos pastores, muitos obreiros, né, vivem dando murro em ponta de faca, mesmo chamado por Deus, mesmo tendo a aprovação de Deus, né, dando murro em ponta de faca, não vão avante, não prosperam, não permanecem, né, são lembrados apenas pelos erros, porque não atentam para a palavra do Senhor, que exige que o obreiro tenha uma preparação, que o obreiro estude, que o obreiro ouça os seus cooperadores, ouça os congregados, né? Aí sim ele vai superar, né? Ele vai ter sucesso na carreira ministerial e visando em primeiríssimo lugar a glória do nosso Deus. Amém? Se você olhar em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 12, você vai ver que Samuel, quando voltou da batalha contra os amalequitas, a primeira coisa que ele faz, ele ergue uma coluna
em honra a si mesmo. Olha aí outro problema de Saul, melhor dizendo, né? Quando ele volta da batalha contra os amalequitas, a primeira coisa que ele faz é erguer uma coluna em honra de si mesmo. Resultado, visando a própria glória. E nós não fomos chamados para atrair glória para nós. A glória é para Cristo, tá? Nós vamos chegar lá. Na escolha de um rei, esse é um grande problema. Na escolha de um rei, Israel disse: não queremos que Deus governe sobre nós. Um grande fracasso da nação de Israel foi rejeitar o governo de Deus. O governo de Deus ali em Israel era um governo, né, representado por Samuel, o sumo sacerdote, escolhido por Deus para dar direcionamento ao povo, segundo a sua palavra e segundo a sua vontade, ser guiado, ser conduzido pelo Senhor, né? Mas rejeitaram a Deus, né? E cá no Novo Testamento, Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, também é rejeitado por Israel, né? Em João capítulo 19, versículo 15, veja o que está escrito, como Israel rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. João 19, 15. Amém? Veja bem o que eles disseram. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Preferiram ficar debaixo do governo de César. César era o imperador de Roma. Eles estavam subjugados, sofrendo, e não reconheciam que eram sofredores debaixo do governo de César. E preferem o governo de César do que o governo de Deus. Rejeitaram o Messias, o Messiá, Jesus Cristo, e disseram ainda, que depois que Pilatos lava as mãos, fala: eu não tenho culpa no sangue deste homem. O que eles disseram? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos para sempre. É por isso que Israel sofre em toda a sua caminhada. Em toda a sua caminhada, Israel está sofrendo. Diáspora, espalhados pelo mundo, perseguidos, presos, mortos, perderam a terra, a pátria-mãe. Só em 1948 que consegue um pedaço de terra bem reduzido no meio do deserto, no meio do nada. 1945 morrem mais de 6 milhões de judeus nas mãos de Hitler. E hoje sofrem, por onde passam, são rejeitados. Mas vai chegar o dia que vocês vão ver que Jesus Cristo, Yeshua, é o Rei de Israel. Vocês vão ver. Não vai demorar. Ok? Mas vocês vão sofrer muito ainda. Porque vão fazer outra escolha errada. Jesus disse: olha, quando vier um, dizendo ser eu, o Messias, vocês vão acreditar nele. Aí quando vocês descobrirem quem é o que vocês acham que é o Messias, ele vai colocar lá no templo, uma imagem dele querendo adoração. A imagem desoladora que Daniel falou. Aí vocês vão clamar por Jesus e ele vai quebrar aliança com vocês, judeus. Pode ter certeza, Aí vocês, a partir daí, vão sofrer 3 anos e meio,
clamando pelo Messias Jesus. E vocês vão sofrer uma perseguição terrível, tá? Mas Edom, Moabe e Amon vão reconhecer o Messias e vão dar proteção a vocês até que o Messias chegue, que ele se manifeste juntamente com a sua igreja para livrar vocês da perseguição do anticristo. Então guarde o que estou falando. Isto é bíblico, está nas Sagradas Escrituras, ok? Então vamos lá. E se algum judeu estiver assistindo, tem parente judeu, tem amigo judeu, pode falar com ele, ok? Está na Bíblia. O primeiro monarca de Israel, 1 Samuel 8,18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Né? Então vão clamar aí, ó, o rei que nós escolhemos. É o que Jesus falou, né? Vai vir um que vocês vão aceitar ele, achando que sou eu, o falso Messias. E vocês vão clamar, mas ele não vai ouvir vocês. Vai ser 3 anos e meio na grande tribulação. Esse texto aqui é um texto profético em relação ao anticristo, porque vocês rejeitaram o governo do Messias. Tá? Pode ter certeza, ele é profético. Tá? Ele é escatológico. Tá bom? E o Senhor não vos ouvirá. O Senhor quis, a princípio, mostrar a Israel que rejeitar o governo direto de Deus não é um bom negócio. A paciência e misericórdia de Deus é sempre vida aos escolhidos. Israel não precisava de rei, se pudesse reconhecer o carinho e o amor do Pai. O verso acima citado mostra com muita propriedade que a escolha do povo não era nada sensata. Propositadamente, a ordem dada a Samuel de ungir Saul parecia um prévio juízo de Deus. Mesmo que tenhamos a consciência do poder soberano de Deus sobre a história. Nós sabemos que Deus está no controle da história. Isto é uma verdade. Você pode ver, por exemplo, a revelação que Deus deu a Daniel, né, sobre os 4 grandes impérios que existiriam. Um já existia, que era a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois os gregos, depois os romanos. Também Deus usou o profeta Jeremias para falar acerca do rei Ciro, né, que depois que acabasse os 70 anos de cativeiro de Judá lá na Babilônia, eles retornariam com ordem de Ciro. 150 anos antes, Isaías também tinha profetizado acerca do rei Ciro, tá? Que iria liberar o povo de Judá para poder voltar para Jerusalém. Isto mostra o controle de Deus na história. Esse tempo que a igreja está agora chamado de dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo ou dispensação da igreja, também é um período de tempo que está no controle de Deus. Tá? Aí, quando se manifestar o anticristo, haverá mais 7 anos de grande tribulação. Depois Cristo desce para salvar Israel, ou seja, mostrando que os tempos, né, estão no controle de Deus, o tempo da terra, porque lá na eternidade, né, Deus ele não tem questão de usar relógio como eu e você usamos, né? Lá na eternidade o tempo não existe, tá? Não existe tempo na eternidade. Então, veja bem, mas para nós existe tempo e Deus é quem controla o tempo da humanidade. Quando Deus deu a ordem acerca do dilúvio, que iria acontecer o dilúvio, Deus marcou 120 anos, né, que os homens seriam destruídos dentro de 120 anos. Quando completou 100 anos, que Noé tinha sido chamado para construir a arca, e terminou a obra da construção da arca, o dilúvio caiu e levou a todos.
Então, meu irmão, minha irmã, a história está no controle de Deus. A história tem um tempo, né? E Deus ama a história. A verdade é esta. Então, veja bem que o erro de Israel foi não reconhecer o governo de Deus. Perdeu muito. Salmo 33, verso 12, Davi diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que coisa gloriosa, né? Provérbios 29, verso 2, vamos ler? Amém? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: política é a arte de governar. E quando ainda se governa para o bem do povo, temendo a Deus, aí todos nós nos alegramos. Mas quando um ímpio que não conhece a Deus ou tem compromisso com a palavra, né? E que você não conhece a ideologia partidária, se você votar num partido desse, que tem uma ideologia que você não conhece, cujo objetivo é destruir conceitos já construídos, né, ao longo da história, conceitos bons, princípios que não podem ser removidos, aí você está ajudando a matar o povo, a fazer o povo gemer, sofrer com a injustiça. Olha o que o país está vivendo hoje, né? Que são reflexos, né? Os acontecimentos na política hoje são reflexos de governos anteriores que não tiveram respeito nenhum com o povo, com o seu voto. Então, meu irmão, minha irmã, entenda bem, num governo democrático como o nosso, o dever de votar, de escolher é nosso. Aí depois a gente fica orando, pedindo a Deus: Senhor, tira fulano do governo, né? Uai, você escolheu ele, e aí? Você colocou ele lá através do voto, como é que você pode tirar ele de lá agora? Né? Fica difícil, o processo é longo, o processo é demorado. Não pode ser por meio de justiça própria. Entenda isso. Então, na hora de votar, pense bem, analise, procure conhecer a ideologia partidária. Eu deixei de votar em amigos meus, né? Pessoas boas, honestas, por causa da ideologia do partido em que eles estavam. E falei abertamente: olha, você é muito bom, gosto muito de você, mas não vou votar em você por causa do seu partido. Partido de esquerda, não voto. Tá? Então vamos lá. O governo de Israel até então era teocrático, Deus estava no governo. Samuel ele exercia 3 funções: de rei, de juiz e de sacerdote. Ele governava o povo. E até então estava tudo bem em Israel, né? Mas daí para lá, quando escolhem Saul, as coisas desandam. Agora entenda que Jesus vai exercer um governo teocrático na terra. Tá? Hoje não existe nenhuma nação governada por Deus, nem mesmo Israel. Embora Deus esteja abençoando, guardando e protegendo Israel, né? Uma nação pequena, mas, né, de uma importância muito grande no meio da humanidade. Deus tem compromisso com eles, tá? Por serem descendência de Abraão, herdaram as promessas. Tá? Então Deus está cuidando de Israel, e eu louvo a Deus por isto, porque é cumprimento da palavra de Deus, né? Mas só que quando Cristo voltar, Jesus vai governar o mundo, e a sede de governo mundial de Cristo Jesus será em Jerusalém. Zacarias 14, 9, tá? Livro do profeta Zacarias 14, versículo 9, você vai ver aí
Zacarias profetizando que quando ele voltar, ele vai governar sobre a terra. Veja bem, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Um será, né, rei, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Agora você vai ver em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, que Cristo Jesus vai estar governando este mundo e a igreja vai auxiliá-lo em seu governo. Está na Bíblia, tá? Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então Jesus vai ser o governante único da terra por um período de 1000 anos, e a igreja o auxiliará neste governo mundial. Ok? A imprudência de Saul, né? Vamos lá. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Né? Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Olha bem, Samuel viu que o camarada foi rejeitado por Deus. E o camarada agora pede a companhia de Samuel. Isso está dando um exemplo para nós, obreiros, pastores, que não podemos ficar ligados a pessoas que rejeitam a Deus e a sua palavra. Paulo disse, né, que comunhão tem a luz com as trevas. E o povo de Deus tem que aprender a escolher quem está do lado de Deus, principalmente na política. Temos hoje políticos evangélicos, uma bancada evangélica, temos, né? Graças a Deus. Poderia, né, ser melhor do que já é o país? Poderia. Mas se eles não estivessem lá, o Brasil seria muito pior do que é. Podem ter certeza disso. Tá? Então nós temos que entender e discernir a palavra. Ó, Samuel rejeitou Saul porque Saul rejeitou a Deus e a sua palavra. Então nós também temos que rejeitar pessoas que não querem compromisso com Deus e com a sua palavra, para o nosso bem, para o bem da igreja. Isso é uma verdade, tá? Embora que o arrependimento, a conversão, né, ela é dada por meio do Espírito Santo. E se a pessoa ouvir a palavra e entender que ele precisa mudar de vida e mudar de fato, amém, glória a Deus, e ter um tempo de experiência com Deus, aí sim vai ser muito bom para nós, né? Vamos lá. Por 2 vezes Saul se mostrou incapaz de obedecer aos preceitos divinos, não conseguiu compreender a seriedade das ordens do Senhor. Saul cometeu 2 erros gravíssimos de acordo com estes 2 versículos. Primeiro, ele não tinha ordem de Deus para oferecer sacrifícios e nem tinha fé suficiente para esperar no Senhor a resposta e as orientações de Deus para a sua vida. Segundo, ele não podia ignorar os mandamentos que Deus havia dado através do profeta Samuel. A ordem era destruir tudo de Amaleque. Meu irmão, minha irmã, Saul disse que pegou o melhor do gado
para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas qual foi a resposta de Samuel? Porventura tem o Senhor tanto prazer em que se obedeça a sua palavra como em oferecer sacrifícios? Deus, ele tem mais prazer em que nós obedeçamos a sua palavra do que oferecer sacrifício. Tem gente que vive oferecendo sacrifício porque não consegue abandonar o pecado. Por que ele não consegue abandonar o pecado? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Então Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Samuel disse, porventura tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Então, o desejo de Deus, como está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o desejo de Deus é que os homens se arrependam, venham ao conhecimento da verdade, para que sejam salvos. Não é fazer sacrifício. Se fosse só fazer sacrifício, Jesus não precisava ter vindo, porque todos os anos, ou quase todos os dias, eram oferecidos sacrifícios de animais em Israel. Mas Deus estava mostrando que através do sacrifício de animais, Cristo viria para ser o único e perfeito sacrifício por todos, e que a partir de agora a sua palavra deveria ser obedecida de fato. Amém? Então vamos lá. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Entendeu aí? Os erros que Saul cometeu é porque não atentava para a palavra de Deus. Muitos pastores e obreiros são desprezados ou não vão adiante, não vão avante nos seus ministérios porque não se empenham em conhecer a palavra. Está escrito que Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Visto que tu rejeitaste o conhecimento, eu também me esquecerei de teus filhos para que não, visto que tu esquecestes, perdão, fugiu da memória. O meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Visto que tu rejeitaste conhecimento, eu também me esquecerei dos teus filhos. E visto que rejeitaste conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Então veja aí o porquê da rejeição de muitos. Segundo Timóteo, exige do obreiro, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Tá? Então isso é importante para nós. A atitude desesperada do rei. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Depois da morte de Samuel, os filisteus voltaram a perseguir Israel e montaram um cerco contra o povo. Então Saul busca a orientação do Senhor para a guerra e o Senhor não o respondeu. Desesperadamente ele procura uma feiticeira e um dos servos informa a ele que em Endor tinha ainda uma pitonisa, mas como ele havia perseguido as feiticeiras durante todo o seu reinado, ela tinha medo dele. Saul se disfarçou e mesmo assim a pitonisa o reconheceu ao consultar os mortos. Um espírito que tinha as características de Samuel respondeu a ele essa questão. Meu irmão, minha irmã, o desespero do rei, Deus não falava mais com ele. Olha, nós temos que entender que tem o tempo de Deus para falar conosco. Saul tinha sido rejeitado, e agora desesperadamente busca uma pitonisa para ter informação de como seria a batalha.
Mas o que eu quero falar aqui, acerca dos salvos hoje, temos muitas pessoas que vivem correndo constantemente atrás de profetas. Olha, eu gosto de profecia. Eu gosto de ver Deus usar profetas, mas eu não preciso correr atrás deles e principalmente constantemente. Eu tenho que entender que existe o momento de Deus falar conosco, o momento da resposta. Certa vez eu fiquei 40 dias sem sentir e sem ouvir Deus. E comecei a entrar em desespero, né? Mas Deus, quando chegou no 40º dia, me usou para a glória de Deus. E eu vi que o Senhor estava comigo e me observava. Então nós temos que entender, tem o tempo e o momento de Deus falar conosco. Agora o que acontece aqui, que Saul vai buscar uma feiticeira num centro espírita, procurando ouvir um espírito falar com ele. Mais uma vez, Saul atropela a palavra de Deus. Quando em Deuteronômio 18, versículo 11, está escrito que não se deve consultar os espíritos dos mortos, tá? No livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19, também há uma repreensão para Israel. Veja bem, o texto diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Isaías estava repreendendo o povo de Israel, levando-os a lembrar dos mandamentos do Senhor para que se consertassem e deixassem de lado os espíritas, né, aqueles que consultavam os espíritos dos mortos. Na verdade, não eram e não são espíritos dos mortos, são demônios. Entenda isto. Hebreus capítulo 9, 27 diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito que o pó volte à terra como era, e o espírito vai para onde? Volte a Deus que o deu. Então não há como consultar mortos. Os espíritos estão com o Senhor, tá? Veja bem a parábola do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi sepultado, né? E Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico falou com o pai Abraão: manda que Lázaro, né, vá à casa de meus pais, pois eu tenho mais 5 irmãos, para que fale com eles, para que eles não venham para este lugar que eu estou. E Abraão falou: olha, não é permitido, né? Se eles quiserem, que eles ouçam a lei e os profetas. Então não é permitido. Deus não permitiu esse tipo de consulta, e sabendo Deus que os demônios nos conhecem, que eu disse que ele conhece o que nós falamos, a nossa gíria, o nosso comportamento, o que nós gostamos de nos alimentar, o que gostamos de vestir, o que gostamos de calçar, né? Até a postura de falar ele conhece, então ele procura imitar. Isso é um problema sério, ok? Então vamos lá, ele atropelou a palavra de Deus mais uma vez. O triste fim de Saul, né? Meu irmão, minha irmã, Saul perdeu o Espírito de Deus, diz a Bíblia. Que o Espírito do Senhor se retirou que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau vindo da parte de Deus. Ou seja, ele caiu da graça de Deus. Tá? Jesus disse que quando uma pessoa se converte, sai dele um espírito maligno. E quem vai morar ali? Espírito Santo. E quando ele se desvia, o que acontece? O Espírito Santo sai. E a casa fica limpa e adornada.
E aquele espírito maligno vem e vê que a casa está limpa e adornada e vai em busca outros 7 espíritos malignos e vai morar naquela pessoa. E Jesus disse que o seu estado, né, naquele momento é pior, 8 vezes pior do que o anterior. E foi isso que aconteceu com Saul. Tá? E veja bem, ele caiu da graça de Deus. Romanos 15, versículo 4 diz que todas as coisas que antes foram escritas, para o nosso ensino foi escrito. E agora, meu irmão, minha irmã, entenda que mesmo sendo chamado, mesmo sendo escolhido por Deus, o homem pode cair da sua graça, pode perder a salvação. Lucas 21, 36, Jesus dá advertência. Vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, para que não venha sobre vós todo este mal. Hebreus 12, 15, o autor da carta diz, né, que temos que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações, né, e nos prive da graça de Deus. Então isso será um grande problema para muitos. Então entenda, a melhor coisa que tem a se fazer é obedecer a palavra de Deus, é ficar firme neste propósito, entendendo que seremos, né, salvos, livres da ira de Deus, se nós permanecermos de pé, né, diante do Filho do Homem. Que Deus em Cristo te abençoe, né, a você, abençoe a sua família, abençoe a sua empresa, a nossa cidade, a nossa nação. Amanhã, aliás, né, segunda-feira, querendo Deus, estaremos aqui com mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Amém? Bom fim de semana, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.